Boa noite, meninas, boa noite a todos. É sempre um prazer que nós estejamos juntos. É sempre uma grande oportunidade nós estarmos reunidos. Isso é muito bom. Então, nós vamos falar de incorporação, que às vezes ainda nós temos alguma dificuldade no entendimento. Primeiro, espírito não entra dentro do médium. Em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, o que nós sentimos é maior fluido, menos fluido. Maior intensidade de fluidos ruins, de fluidos bons, de fluidos de tristeza, de angústia, de depressão, de ansiedade. Como também nós vamos encontrar espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos desocupados, espíritos vazios, inúteis. Quando nós falamos de fluidos perceptíveis, em que nós sentimos no corpo mal-estar, dor de cabeça, dor no peito, dor nas costas, na mão, no pé, no estômago, em que o espírito sente dores, o médium tem uma facilidade muito maior de identificação, porque o médium registra, o espírito não entra dentro do médium. Por isso que se chama educação mediúnica. O que eu sou? Eu sou um tradutor. O que o médium vai fazer? Ele vai traduzir as impressões que ele recebeu. Ele recebeu influências de frio, ele vai falar, estou com frio. Se ele recebeu influências no estômago, dor do estômago, ele vai dizer, tenho dor no estômago, tenho dor de cabeça, tenho dor de visão, tenho impressão que eu estou na areia, tenho impressão que eu estou na água, tenho impressão que está muito frio aqui ou muito quente. Eu me sinto num lugar frio, escuro. O médium, ele interpreta, o espírito não entra dentro dele, espírito não fala. Quem fala é o médium. Quem fala é o médium. Nós interpretamos. Então, nós somos o que fica no meio. No meio. Médium quer dizer, eu estou no meio. Quer na terra, quer no céu. Os espíritos que vêm até a mim, eles emitem os fluidos. Emitem os fluidos mentais, físicos. Nós podemos sentir por todos os nossos centros de força. Nós temos 7 centros de força e mais de 1000 centros de força. Nosso corpo, ele tem uma quantidade imensa de centros de força. Quem já estudou acupuntura, cada interseção da acupuntura é um centro de força. Então, aqueles estudiosos de acupuntura, de centro de força aqui, ali, são esses centros de forças que são perceptíveis aos fluidos. O médium tem uma sensibilidade de registrar fluidos frios, quentes, nervosos, irritados, bravos, infelizes, nervosos, doentio. Ele pode registrar a mente do espírito. Eu estou com câncer, eu estou com lepra, meu pé está quebrado. Assim, não vai ser um diálogo, mas assim, como ele fica pensando, meu pé está quebrado, meu pé está quebrado. Aquela onda de pensamento pode ser registrada pelo médium. Eu estou triste, e ele fica emitindo aquela onda constante. Eu estou triste, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho, eu estou na escuridão. Então, ele emite a onda pensamento e o médium registra. Quando o médium registra essa onda pensamento, o médium fala. O médium fala. A primeira fase,
O médium registra. O médium fala, porque ele é o intérprete. Se o médium pensar que ele vai ficar com aquele fluido angustiado e vai pensar que o espírito vai falar, não vai acontecer nunca. Nem daqui a 1000 anos. Porque o espírito não fala. Quem vai falar em nome do espírito é o médium. Ele que vai interpretar, ele que vai avaliar e ele vai, então, passar a transmitir a situação do espírito. Se é de alegria, se é de felicidade, se é de esperança. O médium, só um médium bem treinado, é que ele é capaz de transmitir por mais tempo o pensamento do espírito. Mas isso requer treino. Um médium novato, ele vai sentir sensações, percepções, que é a primeira fase da mediunidade. E quando o médium, após ele registrar tudo isso, e ele informar que o espírito está com frio, o que o médium vai fazer? Porque você informou ao orientador que o espírito está com frio. E você, médium, passa imediatamente modificar o fluido frio do espírito. Tirar ele daquele frio. Você vai desintegrar o nervoso, a ansiedade do espírito. Porque quem tira o frio do espírito é o médium. A ansiedade é o médium. A raiva é o médium. O faniquito do espírito é o médium. O trabalho, 99% é do médium. Nós temos um equívoco, não é o doutrinador. Médium tem que entender que não é o doutrinador. O doutrinador, tá? O esclarecedor, é um doador junto do médium. Então, se aquele espírito está muito doente, está gastando o ectoplasma do médium, a vitalidade do médium, o doutrinador entra com a energia dele para auxiliar o médium. O doutrinador, ele vai fazer novamente um enxerto de energias salutares para modificar, ajudar o médium a modificar aquela situação infeliz do espírito para ser esclarecido. Se o médium, ele acha que ele vai receber um espírito com frio e vai ficar ali, você pode ficar 30 anos, pode morrer com o espírito junto, porque não vai acontecer nada. Esse é um desconhecido, e médium tem que saber onde ele erra. Se o médium incorpora um espírito com frio, quem tira o frio é o médium. Quem traz a luz para o espírito é o médium. Quem traz o remédio para o espírito é o médium. Quem chama a equipe médica e socorrista é o médium. Quem vai buscar os espíritos para socorrer é o médium. Quem leva o espírito para uma escola é o médium. O médium precisa entender que não é o doutrinador. Nós temos que parar com isso, porque essa ideia ultrapassada, o médium incorpora o espírito e fica lá, esperando que caia do céu. Vai ficar um dia, 40 minutos, 1 hora, e o espírito vai embora. Mas não vai, porque quem faz esse trabalho é o médium. O nosso instrutor, nosso orientador, o médium de apoio é outro doador. É alguém que está ali
Se ocorrer um movimento maior, ele também aciona a equipe dele. Então, o médium aciona a sua equipe espiritual. Se ele está com um espírito com frio e chegar mais meia dúzia, quem vai acionar é o médium. O médium vai acionar a sua equipe de trabalho para ajudar a socorrer os espíritos com frio. E se ele fala para o doutrinador, o esclarecedor, há mais espíritos aqui, ele aciona a equipe dele. Então, são duas equipes trabalhando. A do médium e do orientador, do esclarecedor, doutrinador, como você quiser, isso não importa. O nome que é dado, isso pouco importa. Se eu falar que não é doutrinador, é problema dele, é esclarecedor, que seja. Porque as pessoas, elas ficam mudando de nome, e o nome pouco importa. O que importa é o êxito do trabalho. O que médium tem que entender? Que é ele que faz o trabalho. Doente, enfermo, canceroso, leproso, aidético, triste, cansado, depressivo, foniquito, é o médium. É vocês que vão fazer esse trabalho. É vocês que vão esclarecer. É vocês que vão ajudar. Agora, se onde seria o trabalho mais difícil? O mais difícil é o espírito pseudo sábio. Espírito orgulhoso e vaidoso. Esse é difícil. Por quê? Porque ele é inteligente. Então, ele tenta manobrar o médium, tenta passar informações que, se o médium não tiver conhecimento, o médium cai na orientação do espírito. Ele se acha. Aí você fala uma coisa para o espírito e ele logo em seguida já fala outra. Sabe aquela pessoa teimosa? Aquela pessoa que teima, que você fala é verde, ela fala, não, é verde claro. Aí você fala, não, mas é verde claro. Não, é um pouco verde escuro, é meio azulado. O pseudo sábio, ele é assim. Na hora que você vai esclarecer ele, ele já muda. Vai esclarecer, ele já muda. Qual a atitude do médium? Quando ele percebe que é um espírito mal criado, desobediente, pseudo sábio, brincalhão e zombeteiro. O médium vira para o espírito e fala, pare já. E agora? Quem dá essa ordem é o médium. É o médium. Porque os espíritos são iguais, criança mal criada. Aí ele fala, eu não vou te obedecer. E você fala, vai sim. Vai sim. Porque o espírito está na tua guarda. A tua equipe de trabalho está toda ali. Aí ele vai dizer, eu vou embora. Você fala, você não vai não. Você vai escutar. Por quê? Porque ele está na tua guarda. Por essa razão, o médium tem que ter consciência do trabalho dele. Um é solver o fluido. O outro é educar o espírito. Aí chega um espírito brincalhão, começa a rir. Você fala, você já morreu? Ele dá risada. Aí você fala, você tem que estudar, ele dá risada. Aí você fala, você tem que mudar de vida, ele dá risada. O que você tem na tua frente? Um espírito brincalhão. O que você vai dizer para ele? Para já, porque aqui eu não tenho tempo para brincar. Você está numa escola, você não está aqui para brincar. Essa atitude séria é do médium. É do médium. É o médium que para a brincadeira. É o médium que muda o sistema. Aí ele fala, eu não vou parar. Você chama um protetor. Fácil. Chama um preto velho e fala, olha ele aqui. Olha o seu pai, olha a sua mãe. Olha aqui quem está olhando para você. Na hora ele percebe que o mundo é outro. Pode estar a mãe, pode estar um preto velho, um índio, um caboclo, um baiano. Pode ter alguém, dependendo da brincadeira do espírito. Aparecerá um guardião que vai dizer para ele, pare já. Aí ele aquieta. Ele vê que aquela euforia dele está sob o comando de outros espíritos. Mas quem dá esse comando para ficar quieto e para vir outro protetor é o médium.
é o médium. Nós temos que nos adequar a situações relevantes do comportamento do espírito. O espírito não vai embora se o médium não mandar. Quem manda o espírito para uma escola é o médium. Se você deixar, o espírito fica ali 1 ano, 2 anos, 20 anos. Eu já vi médios que recebeu o espírito de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Por quê? Porque o espírito estava com ele lá na infância, desde a época da brincadeira de criança. Aí o médium está lá com quase 50, 60 anos, e o espírito está lá desde o dia que começou a brincar, de escorregar no barro com ele. Aquela brincadeira do barro. Nessas alturas, é o médium que faz aquele companheiro de longas datas, de brincar no barro, de brincar de casinha, de ficar correndo, andar de bicicleta, de soltar pipa, de jogar bolita, que estava com ele. Então, esses espíritos continuem, porque o espírito não tem o tempo igual ao nosso. Nós envelhecemos, mas eles ficam, são eternos, não morrerão jamais. Eles reencarnam para um aperfeiçoamento. Mas no processo reencarnatório de um espírito brincalhão, zombeteiro, desocupado, se ele não for para uma escola, esse espírito vai vir aqui, vai ser aquele jovem, aquela criança brincalhona, zombeteira, não quer estudar, não quer nada com nada. Por quê? Porque vem com casca e tudo. Que vem com casca e tudo. Por isso é que o trabalho de doutrinação, entre aspas, o que é doutrinar? Esclarecer sobre a doutrina. Que ele vai ter que se reencarnar, que ele tem que estudar, que ele tem que se preparar, que ele tem que se reeducar, se reevangelizar, vai ter que estudar algo de bom, vai ter que fazer uma faculdade, vai ter que estudar cuidar de planta, de orquídea, de jardim, vai ter que aprender a plantar soja, ele vai ter que aprender a plantar milho, abóbora, melancia, ele vai ter que aprender. Se é um espírito brincalhão e zombeteiro, ele vai ter que aprender. Ele passou uma reencarnação inútil na Terra. E ele vai ter que aprender agora, porque ele tem que voltar. O que o médium faz? O médium é o educador. O médium é o curador. Ele cura a mente e o corpo. A maior dificuldade do médium são os espíritos pseudo-sábios. Isso sim. Por quê? São conhecedores, estudaram religião, estudaram isso, estudaram espiritismo, são contra o espiritismo, são contra a família, são contra isso, então são contra aquilo, mas eles tiveram esclarecimento. Eles debatem, eles têm ideia. Se o médium não tiver uma educação para saber o que é certo e o que é errado, porque não adianta ele vir aqui falar para nós que ele foi um filósofo. Que tipo de filósofo ele foi? Bom ou mal? Aí ele fala, eu sou um cientista. E daí? É bom ou mal? Como que você vai saber se ele é bom ou se ele é mal? Há 2 meios de saber. A hora que ele abre a boca e pelo fluido. Porque o fluido de gente ruim é o mesmo. Então, se o espírito falar, eu sou um cientista, ótimo, o médium para, liga as anteninhas dele, tchum, 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 vê o fluido. Como que vai ser um médico bom se o fluido é ruim? Então, ele não foi um médico que errou. Foi um filósofo que errou. Agora de chegar para você e falar, eu sou um político. Eu fui um bom político, porque ele quer ir para o céu. Aí você para e, e olha o fluido, para você ver se realmente ele foi bom. Ele foi um professor, vamos saber quem ele foi. Então, é essa característica da doutrina espírita. É essa. Avaliamos o fluido e dialogamos com o espírito. O espírito brincalhões e zombeteiro é rapidinho.
Ele não aguenta muito tempo. A pessoa falsa, a pessoa hipócrita, ela finge por um tempo, mas logo em seguida ela cai. Ela não aguenta, ela não tem um sistema de se manter-se naquele diálogo. Nós, médios, sabemos, todos vocês que estão aqui assistindo essa aula comigo, sabem que quando você encontra com uma pessoa mentirosa e ela conversa para você, sabe que ela te mentiu. Todos nós sabemos. Porque ela fala e vem o fluido da mentira. Ela fala uma coisa para você e não bate. Não bate, porque quando a pessoa fala a verdade, pode ser que ela falou uma verdade de uma coisa muito ruim e negativa. Mas você sabe que aquilo que ela te falou é uma verdade. Por isso que as mães sabem quando os filhos mentem. Elas fingem que são boazinhas. Mas toda mãe sabe se o filho mente. Sabe se a melhor amiga mente. Ela sabe. Ela pode se fazer de tonta. Nós se fazemos de tonta. A mãe se faz de tonta para não criar tanto conflito. Ela dá uma voltinha assim, cercando e colocar. Se nós registramos a mentira do filho, a mentira dos amigos, nós registramos dos espíritos, é o mesmo. É o mesmo processo. Aí você está incorporada com o espírito brincalhão ou mentiroso. Aí você vê que ele está mentindo, você vira para ele e fala, para de mentir. Para de mentir, conta a verdade. Aí ele vai falar, não estou mentindo, não. Aí, quer dizer, se ele já falar que ele não está mentindo, é porque ele está mentindo mesmo. O médico vai falar, agora você conta a verdade, porque para nós se ajudar, você precisa contar a verdade. Só a verdade vai te esclarecer e podemos te amparar. Esse é o discernimento da mediunidade. É isso que é ser médium. É ser claro, é conhecer o fluido. Essa capacidade nós de absorver e pensar que os espíritos... Você fala assim, eu não quero receber o espírito, quero que meu protetor leve embora. Vai com casca e tudo. Vai voltar na outra reunião. Aí você fala, vai embora, aqueles foniquitos. Vai voltar depois. Aí volta um mês, volta um ano, 10 anos, 50 anos. A hora que morrer, você morrer, a primeira coisa que você vai ver ele, olha aqui, acaba de morrer. Você vai dizer, aí, eu sou aquele que estava com você. Lembra que eu ia no centro toda semana com você? Estou aqui ainda. Você vai, puxa lá, vida. E agora? O bendito está com você, agora você carrega ele no colo, leva para as escolas, leva, porque era compromisso, o senhor já podia ter mandado há 10 anos na frente, já podia estar reencarnando, está lá ainda, você compromissada com o espírito. Os espíritos maus, quando você fala, nossa, é um espírito trevoso, pesado, denso, são mais fáceis de doutrinar. O espírito mau é fácil de doutrinar. Primeiro, porque ele acredita que Deus não existe. Ele acredita que nunca ele vai sair do inferno. Que aquele mundo que ele está é eterno. Porque ele não tem uma noção. A hora que o médium começa a desmagnetizar aquela ideia de inferno, de perdido, aquela ilusão dele, e ele começa a ver como um horizonte na vida dele. Vê algo diferente. Ele vê um outro mundo, ele vê uma outra luz. E quando o espírito mau, ele se esclarece, ele, de ordem geral, quer levar toda a falange dele. Toda. Espírito mau não deixa os amigos para trás. É bom que vocês saibam disso. Toda vez que um médium doutrinar um espírito mau, ele fala, mas eu também vou levar meus amigos, porque se ele ficar deslumbrado, é mais claro, é mais bonito, tem colorido, ele sai daquelas regiões escuras, ele quer levar todo mundo embora. Mas isso é dali aqui. Por quê? Porque são amigos, porque são companheiros. E para nós, médium, isso não vai fazer diferença nenhuma. A única coisa é aumentar o nosso contingente de socorro. Quando ele fala, vou levar todo mundo, você fala, ótimo, vamos levar. Você aumenta a sua equipe de trabalho. Eu tenho uma emergência.
toda a minha equipe de trabalho junto comigo. O médium mentaliza e chama. É a mente que chama. O esclarecedor chama. E aí você fala, olha, nós vamos para um grande laboratório, nós vamos tirar essa sujeira, nós vamos tirar essa roupa suja, nós vamos tirar tudo isso, e vocês vão ficar bonitinhos, vão ficar limpinhos, e eu vou levar todo mundo. É assim que funciona. É a lei da solidariedade. É a lei do amor. Essa é a lei que impera no mundo dos espíritos. Se o médium souber os caminhos a percorrer, não haverá dificuldade nesse aprendizado. O que o médium tem que entender é que é ele. Pode o espírito do médium se manifestar? Pode. Se o médium tiver exteriorizado e ele tiver um trauma, ele pode descrever o seu trauma. E o doutrinador vai esclarecê-lo sobre aquele trauma, sobre aquela dor, porque está arquivada na mente do espírito. E aí, tanto faz ser o espírito encarnado como desencarnado, ele precisa de ajuda. O mesmo processo de autolimpeza, de higienização do trauma do passado. É uma libertação de uma lembrança, de algo dos seus sonhos. Porque, às vezes, o médium sonha com aquele trauma. Toda vez volta lá, volta e volta. Aí, um dia, aparece no centro o trauma. E aí é o desmagnetizar, é o tirar essas ideias do nosso passado. É a libertação do próprio médium. Só que o médium tem que saber que isso pode acontecer. E ele toma a atitude correta. Liberta a si mesmo. O que não pode o médium, o que é errado dentro da mediunidade, e vocês não o façam, é o médium receber um espírito e ficar com ele ali, esperando que o espírito vá embora sozinho, e fica naquela pasmaceira. Um espírito, para ser doutrinado, é 5 minutos. 5 minutos. O médium esclarecido, o médium preparado, o médium pronto, 5 minutos. 10 minutos, 15 minutos é para uma falange umbralina. O médium, se ele receber um espírito umbralino, uma falange umbralina, ele vai levar 15 minutos. Porque aí o fluido é muito denso, ele tem que trabalhar com todos os seus agentes, agentes do caos, agentes de justiça, toda a falange de índio, falange de caboclo, falange de pretos velhos, falange disso, falange, para poder socorrer as regiões umbralinas. E nesse espaço de tempo ele leva 15 minutos. Mas esses espiritinhos de vocês, com dorzinha de cabeça, com faniquito, 5 minutos. É o suficiente para fazer um bom trabalho e tirar 10. Médium, não me fique segurando o espírito, porque se você achar que o espírito vai, o doutrinador esclarecer, não vai acontecer. Porque esse trabalho é do médium e não do dirigente e não do doutrinador. Ok? Seja esperta, ágil, ligeira, porque vocês têm aqui alguém que é médium e conhece todos os matizes da mediunidade. Todos os matizes. Porque eu vivenciei os matizes da mediunidade, desde a obsessão até o tempo. Bom, Eli, você vai fazer a sua bacia, né? Com todas essas reformas íntimas, e vamos desintegrar e vamos colocar em ordem. Vamos orar com a Eli, que vai ser muito bom. Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar Deus no universo. Vamos buscar todo esse plasma divino, esse fluido cósmico universal. E vamos conversar com Deus. Pai de amor, Pai de bondade e de misericórdia,
Aqui estamos nós, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita nesse momento, Senhor, que possamos aurirmos toda essa energia, fortalecendo, Senhor, o nosso corpo físico, o nosso perispírito e ao nosso espírito. Que as energias solares, as energias lunares, Senhor, possamos nós absorvê-la, para que possamos trabalhar, Senhor, na desmaterialização, na desmagnetização, isolando, Senhor, descristalizando todos esses fluidos densos, nos libertando de todos os nossos males, de todas as nossas criações, de todos os nossos desejos e vontades. Rogamos, ó Senhor, templo de amor, de luz que se faça, e rogamos neste momento ao grande Mestre Jesus, a esse Mestre de amor que permita que todos esses espíritos crísticos possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo, como rogamos aos espíritos consoladores, às falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fenelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erastro, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paula. Rogamos, ó Senhor, as falanges da nossa querida Mãe Santíssima. Ó Mãe Santíssima, nesse momento que os guardiões possam aqui se fazerem presentes, nos auxiliando, nos amparando, como pedimos às falanges de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Benedita Fernandes, de Frei Albino, chamando a todas as falanges de Joana d'Arc, do nosso querido São Jorge, e pedimos, ó Pai, aos nossos ancestrais, todos os nossos benfeitores que estejam conosco, ao nosso anjo guardião, pedimos nesse momento a toda a nossa equipe de trabalho. Evoque, médium, evoque toda a sua equipe de trabalho, evoque todos os seus ancestrais, todos os seus africanos, todos os índios, os caboclos, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, chame-os toda a força do cangaço, chama a força gaúcha, chama todos os guardiões, chama o seu pelotão de choque, o Exército, a Marinha Aeronáutica, as polícias civis, que venham em teu auxílio, que venham em teu amparo, chama os guardiões espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, venham toda a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos. E pedimos neste momento, Pai, permissão para abrirmos a bacia da consolação, a esse grande laboratório da consolação, da regeneração, da redenção, Senhor, que se abra. E que se abra, Senhor, que se abra e que venha a força, Senhor, eletromagnética da Terra, que venha o fogo fluídico da Terra, Senhor, e que venha, Senhor, e que a nossa equipe espiritual possa puxar-nos, Senhor, a todos nós, cada um dentro do seu laboratório, da sua bacia, que neste momento puxe todo o seu orgulho, puxe toda a vaidade, o egoísmo, puxe toda a sua inveja, puxe esses desejos maléficos, puxe todas as suas criações que te prendem, puxe todos esses espíritos obsessores, rivais, adversários, puxe esses espíritos fascinadores, esses espíritos brincalhões, orgulhosos, vaidosos, egoístas, esses espíritos que querem te prejudicar moral e fisicamente, vai puxando toda essa falange, ponha dentro dessa bacia e vamos queimando, desmagnetizando todas essas irradiações, todos esses fluidos, todos esses desejos, todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, formas deletéricas, puxa a sua casa, puxe, queime
queime toda a atmosfera fluídica, puxe você, seus filhos, puxe os seus entes queridos, seu pai, sua mãe, seus avós, puxe aqueles que estão dentro da sua casa e peça para ir queimando, desintegrando fisicamente, retirando dos corpos perispirituais, retirando dos espíritos toda maldade, toda hipocrisia, toda falsidade, toda traição, retirando todos esses fluidos, tudo isso que te prende, tudo isso que te impede o seu crescimento, a sua vida material, a sua vida financeira, o seu trabalho, puxe todas essas irradiações, puxe as maldades, puxe os orgulhos, puxe as traições neste momento. Rogamos, Senhor, neste momento, que esse fogo fluídico vai queimando, vai desmagnetizando, vai dissolvendo, vai neutralizando todas as formas, pensamentos, todas as vontades, todos os desejos, todos esses miasmas vão sendo, Senhor, dissolvidos, desmagnetizados. Pedimos neste momento, ó Pai de infinita luz, rogamos neste momento a força solar, toda essa força do sol, que venha essa energia desintegradora para exterminar todo este mal, que passe por todo o nosso lar, que passe por todos os nossos entes queridos, que passe por todos os espíritos que, porventura, eles, Senhor, se alojam dentro do nosso lar, que nos perturbam o nosso trabalho, perturbam nossos estudos, perturbam as nossas preces, perturbam o Senhor e nos desequilibram física e espiritualmente. Nós te pedimos, ó Senhor, que neste momento vai puxando, põe o seu filho, põe a sua filha, põe o seu neto, põe toda a sua família que mora junto com você, desintegra tudo isso, peça para a sua equipe, médium incorpora o seu protetor, deixa o seu protetor se aproximar de você, chame ele e fala, puxa e me liberta, liberta o meu sistema nervoso, liberta o meu corpo físico, liberta o meu perispírito, liberta o meu espírito de toda essa irradiação, de toda essa dominação, de toda essa fascinação, de toda essa obsessão, que eu possa me libertar, que eu possa, nesse momento, encontrar a minha liberdade. Rogo nesse momento, ó Senhor misericordioso, que esse fogo etéreo vai desmagnetizando, vai dissolvendo tudo isso. E pedimos nesse momento a força das águas. Peço nesse momento a Poseidon, capitão dos 7 mares. Rogo a força de Iemanjá, chame a força das águas dos mares, chame a força das águas dos rios, das cachoeiras, dos mananciais, e vai puxando. Puxa e vai envolvendo, vai lavando, vai higienizando, que essa água vai penetrando por todos os corpos físicos, por todos os corpos perispirituais, por todo o espírito, trazendo todo o lenitivo, refazendo todas as células perispirituais, que venham com as forças das ervas medicinais, com as águas curativas. As águas medicinais vão adentrando, vão envolvendo, vão amparando, vão fortalecendo, vão refazendo todos esses espíritos, todos os encarnados e desencarnados, trazendo a paz, trazendo a harmonia, trazendo o equilíbrio, trazendo a fé, a esperança, envolvendo, Senhor, toda a consolação, a regeneração e a redenção, nesse fluido de amor, de muito amor, Senhor. Que os fluidos do grande Mestre Jesus, de Maria Santíssima,
das equipes médicas e socorristas, possam, nesse momento, envolver todos nós, todos os espíritos encarnados e desencarnados, envolvendo todo o nosso lar, trazendo toda a luz, trazendo o equilíbrio, trazendo a calma, a serenidade, trazendo a prosperidade, trazendo a luz. Rogo-te, ó Senhor, peço neste momento às nossas colônias espirituais, peço neste momento a todos os socorristas, toda a equipe médica, toda a força, Senhor, da Cruz Vermelha, dos samaritanos, dos franciscanos, de toda a nossa equipe, Senhor, militar, que vamos, neste momento, vamos socorrer, vamos retirando todos os espíritos da consolação, da regeneração, da redenção. Vamos colocando nas ambulâncias, nos ônibus, nos trens, nos aviões, nas espaçonaves, e vamos levando, vamos socorrendo, aliviando a todos, encaminhando as colônias, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos hospitais, aos presídios educativos. Rogo neste momento, Senhor, que a luz do seu amor caia sobre todos esses espíritos, que eles possam receber esse lenitivo, possam receber toda essa dádiva divina, Senhor, e acordar para o mundo espiritual, estudar, trabalhar, edificar, Senhor, para merecerem, Senhor, reencarnar no mundo melhor. Abençoe o Senhor, fortaleça e rogo, Senhor, por toda a bacia da consolação, da regeneração, da redenção, que todos esses espíritos sejam recolhidos, amparados, e assim, Senhor, nós pedimos permissão para fecharmos todas essas bacias, todos esses laboratórios, e rogamos nesse momento, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, por todos que estão dentro do nosso lar, por todo o reino mineral, vegetal, animal, por todos os seres humanos, que seja nesse momento abençoado, que haja paz, alegria, a felicidade, a esperança, a prosperidade, a fartura, a bem-aventurança, Senhor. Que o seu amor caia sobre todos nós, Senhor, a nos fortalecer, a nos amparar, e permita, Senhor, que sejamos orientados, instruídos, no momento do nosso repouso físico, que o nosso anjo guardião, que os nossos espíritos protetores, que toda a nossa equipe familiar possa nos orientar, nos instruir, para que possamos cada dia, Senhor, nos melhorarmos, sermos melhores, Senhor, sermos mais bons, melhores, Senhor, bem melhores a cada dia, a cada momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos esses benfeitores. Que o nosso lar seja envolto nesse elo de luz, de paz e de muito amor, Senhor. Que as equipes protetoras, guardiões, possam fazer todo o isolamento, toda a guarda necessária ao nosso lar, Senhor. Obrigado aos mentores, obrigado aos anjos guardiões, obrigado às equipes familiares, aos nossos ancestrais. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Jesus. E a Ti, Pai, o nosso eterna gratidão, Senhor, por tudo quanto nos deste até o presente momento, Senhor. Muito obrigado. E assim nós pedimos permissão para encerrarmos esse momento de prece, esse estudo da noite de hoje. Que o Senhor se faça presente, Senhor, em nossos corações, agora e para todo e tudo sempre.
Que assim seja.